Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo. Te agradeço por ter aceito o nosso convite. É um desafio, né? Vamos lá, vamos conversar. Muitos dizem para mim, não quero, mas tudo bem. Não, eu né? aceitei, depois me arrependi, de bom, agora eu já aceitei, então vamos lá, né? Não tem volta, fica chato. Ai, a gente não é youtuber, né? Vamos lá. Então, para os amigos que estão chegando aqui, a Érica, o professor Márcio, a Carla Rossana, Carlinha, Carlinha. a Sabrina Saudade da Caymmi, evangelização, a Sá querida, amada. pessoal que está chegando aqui, então a Karen da Rocha também, o pessoal vai chegando. Mamãe do Otávio, querida. Então, estão aqui com a nossa amiga Viviane Alice, né? Cirurgiã dentista, evangelizadora da Sociedade Bezerra de Menezes, que todos estamos morrendo de saudades. Nossa, não é? Nem fala. Então a primeira pergunta é aquela pergunta profissional, né? O que te motivou a busca da tua profissão, a ser dentista, a trabalhar na odontologia? Você em algum momento pensou em outras possibilidades? E se sim, o que foi que fez você focar nisso, na saúde bucal? Foi algo bem assim, quero fazer odonto. Não tenho dentistas na família, né? Nunca tive grandes problemas odontológicos, eu como paciente, né? Não usei aparelho, pelo menos de quem é adolescente usa aparelho e gosta, se apaixona pela profissão, quer ser, também não usei. Foi aquela coisa assim, quase uma intuição mediúnica, vou ser dentista. E aí, claro, naquela fase da adolescência tu pensa em algumas possibilidades, né? Outras, tipo comércio exterior, foi uma coisa que eu cogitei, mas matemática não é o meu campo, assim, eu gosto de trabalhar com pessoas, né? E a odontologia me conquistou, assim, eu comecei a faculdade, me apaixonei desde o primeiro semestre, foi amor, assim, à primeira vista. É uma profissão que me completa, assim, eu gosto muito. Eu cometi um equívoco, né? Quer dizer, equívoco não, é uma forma da gente falar que é saúde bucal, porque na verdade é a saúde bucal, mas na verdade é a saúde do corpo todo, né? Mas a odontologia, a saúde bucal, ela faz parte da saúde do contexto geral do organismo bucal, né? Ela tem, tanto que ela tem a especialidade da odontologia, né? Tem alguns países, como na Europa, que os profissionais eles cursam medicina e aí depois se especializam em odontologia, né? No Brasil é diferente, a gente faz o curso específico de odontologia. Então a gente foca realmente na saúde bucal, sabendo da compreensão de tudo que engloba a saúde do corpo inteiro, né? Como se diz, a boca é a porta de entrada para o organismo, né? Então... Você consegue nos falar, assim, é claro que existe mil reflexos, né, de uma saúde bucal, assim, precária, um cuidado precário. Em que doenças, assim, do restante do organismo isso aí pode ocorrer? Hoje se fala muito principalmente de doenças cardíacas, né? Uma pessoa que não tem uma saúde bucal com doenças de gengiva, coisa e tal, aumenta muito o risco de doenças cardíacas, endocardite bacteriana, coisas assim, então é muito importante. No geral, assim, pacientes, esses tempos eu tenho uma paciente com diagnóstico de Alzheimer, e o neurologista pediu para tirar todos os amálgamas da boca, que é aquela restauração de prata, né? Então são, assim, questões que os médicos estão já englobando a odontologia junto, como forma de tratamento, então, muito ligado, né? Essa questão de saúde bucal, tudo.
Certamente, os equipamentos que você utilizou no início dos seus estudos, né, mesmo acredito que tenham sido recentes, né, não são de 40, 50 anos atrás, como é que está a evolução desses equipamentos para a melhoria assim, do profissional e do paciente? O que você não usa mais hoje que você usava antes? A amálgama, por exemplo, é um material que a gente não usa mais, né? Tem gente que ainda usa, eu pessoalmente não gosto, em função do mercúrio que ele contém a composição, né? Então é uma questão bem que caiu em desuso pelas pessoas não querem em função da estética de seu material, que fica, com o tempo ele fica pretinho no dente, né? Então incomoda as pessoas, apesar de ser um material muito bom, né? Ele tem uma durabilidade enorme, assim, as pessoas colocam a extração de amálgama, ela dura décadas, né? Diferentemente da resina, que tem uma durabilidade menor. Mas é um material que a gente não tem usado mais, que é da minha área, né? Eu sou da parte da dentística, essa parte de restaurações. Então, o amálgama é um material que, na clínica que eu trabalho, tem material, tá lá num cantinho guardado no fundo do armário, eventualmente, se precisar, tem, mas a gente não está usando mais. A partir de que idade nós devemos encaminhar os nossos pequenos para as primeiras avaliações? E depois no nosso estágio, sei lá, adulto, qual é a recomendação que nós deveríamos frequentar o dentista? Dos nossos pequenos já começa na saúde da futura mamãe, né? Antes da mulher pensar em engravidar, o ideal é fazer todo um acompanhamento odontológico, deixar a saúde bucal direitinho, né? Para não ter, durante a gestação, um risco de tratamento de canal, uma dor, que às vezes não pode tomar um medicamento mais potente para alívio, né? Alguns tratamentos são indicação de serem protelados durante a gestação. Então é importante a mamãe, já antes de se programar de engravidar, fazer um check-upzinho, né? Deixar tudo em ordem. Quando o neném nasce, normalmente se indica ali em torno dos 6 meses, visita ao odontopediatra, né? Mas, às vezes, o nenê já nasce com algumas questões que necessitam ir ao odontopediatra lá logo. Por exemplo, ele nasce com a língua presa, com o freio lingual muito longo, então ele não consegue amamar, né? Dificulta a amamentação. Então tem que ir no dentista para fazer o cortezinho daquela pelezinha que prende a língua embaixo, para ele poder amamentar, para a mãe poder amamentar e poder fazer a sucção, né? Então são casos que daí seriam casos antes. Às vezes acontece do neném já nascer com dentinho, né? Então tem que fazer um acompanhamento, ver se é um dentinho natal, se já é um dentinho de leite que vai ficar depois. Então, cada caso, mas normalmente a gente indica antes, pelos 6 meses, antes de nascer o primeiro dentinho. A Sabrina aqui fez uma pergunta interessante. Com quantos anos dá para deixar os filhos escovarem os dentes sozinhos? Isso aí aí tem que ver a motricidade, né? Se eles são, a gente tem que estimular. Mas, assim, normalmente para deixar 100%, os odontopediatras dizem lá pelos 12 anos, assim, né? Na noite, é sempre bom a gente, pais, dar uma supervisionada, né? Porque às vezes dá uma escovadinha na frente e esquece de escovar os lá do fundo. E aí já tem os primeiros molares, que são dentes que nascem aos 6 anos de idade, que são dentes permanentes, muito importantes, né? Para toda a arcada. Então, ao menos a escovação da noite é importante os pais persistirem fazendo um acompanhamento por um tempo maior. Inclusive quanto ao uso do fio dental, que é algo assim que exige uma motricidade fina, né, mais elaborada, que as crianças têm um pouco de dificuldade. Então, os pais auxiliarem é bem importante, né? Apesar, hoje em dia, a gente tem alguns porta-fios que facilitam o uso, mas é bom os pais ajudarem, né? Mas sempre dá uma acompanhadinha, assim, o meu tem 12 anos e eu sempre dou uma olhada. Sabe que nessa faixa etária de 12 anos, 9 anos, sabe que a cama não deixa, né? A cama segura, né? Diz, não. A cama segura a gente, né? Para escovar. Não deixa a gente... Não, e hoje em dia tem tantos atrativos, né? Internet, é tudo muito mais legal, né? A gente às vezes atende pacientes adolescentes, assim, 16, 17 anos, que eles não saem da frente da tela, né? E aí, a hora que eles vão dormir, já estão extremamente cansados, já estão dormindo, e os grandes acabam não escovando, né? Eles têm que dar aquela puxada de orelha, às vezes a mãe vai junto. E a gente, meu filho, tem que escovar. Eles ficam cansados.
com o tempo, né, a profissão de vocês deixou de ser só arranca-dente, faz obturação, coloca chapa, digamos assim, naquela dos antigos, né, e se tornou se tornou assim com vários outros atributos e especializações dentro da profissão, né? Quais são as especializações que existem hoje dentro dessa área? A gente tem a parte do tratamento das gengivas, que é a periodontia, né, que vai desde a profilaxia, que as pessoas popularmente chamam de limpeza, mas até tratamento de doenças de gengiva que, se não bem tratados, podem levar à perda de um dente. Um dente saudável, sem nenhuma restauração, pode ser avulsionado por causa de uma doença de gengiva, né, uma infecção. Temos as partes da cirurgia, né, então, que envolve extrações, até cirurgias de buco, maxilofacial, que envolve movimentação da mandíbula, tudo feito a nível hospitalar, né. Tem a parte da endodontia, que é o tratamento de canal, quando dá inflamação pulpar, uma necrose pulpar. Tem a parte da ortodontia, que é a parte dos aparelhos ortodônticos, né? Não só por estética, alinhamento, mas por função, né? Colocar os dentes na posição para ter uma correta mastigação, encaixe dos dentes, né? A oclusão, que se chama. Tem a especialidade de oclusão, realmente, que é a parte que hoje em dia a gente tem pego mais nos consultórios em função do bruxismo, né? Que está relacionado com estresse, então as pessoas apertam e rangem os dentes, isso causa dores bem importantes, e às vezes a pessoa pensa que está com problema de canal, algo assim, e na verdade é um bruxismo, né? Então tem que confeccionar aparelhos, placas. Temos também a parte da dentística, que é a minha especialidade, que é a parte de restaurações, alguns procedimentos estéticos, como clareamento, facetas, lentes de contatos, fechamentos de diastema, que são os espacinhos que ficam entre os dentes. Tem a parte de prótese dentária, que vai desde a chapa até colocar só um dente ali que está faltando, a parte da implantodontia, quando a pessoa perdeu um dente, já não tem nem mais a raiz, então se coloca cirurgicamente uma raiz artificial, que é o implante de titânio, né? E depois coloca a parte coronária, e por aí vai. Hoje também um novo campo que se abriu é a harmonização orofacial, que vai desde essa parte estética, né, de botox, preenchimentos. O botox não só na parte estética, mas também na questão da dor, de fazer relaxamento. Então, as coisas foram surgindo e foram ampliando, né. Quando eu estava na faculdade, a endodontia estava começando, assim, né, e hoje em dia, e agora a especialidade mais recente, assim, tem sido a harmonização orofacial. E tem como é que é bichectomia, né, que alguns fazem também, deve né? estar na harmonização também, ou na parte da cirurgia. Os dois fazem. Isso. Que daí é para fazer o suquinho aqui na gengiva, coisa e tal. Na bochecha. Né? E para nós, adultos, assim, para fazer um acompanhamento, para ser assim, preventivo, né? De quando em quando tempo você recomenda que a gente visite o dentista? A indicação padrão é que seja a cada 6 meses, né? Ir ao consultório dentário, fazer uma profilaxia, que é a limpeza dos dentes, né? O alisamento, polimento, remoção de tártaro para quem tem, uma aplicação de flúor. E nisso a gente já faz o exame clínico, né? Se não tem nenhuma cárie, eventualmente fazer exames radiográficos também, pode ter cáries escondidinhas, né? Ou embaixo de restaurações, ou onde um dente toca no outro, que daí visualmente a gente não enxerga. Então, em torno de 6 meses, assim. 2 vezes ao ano. E já inventaram alguma coisa para nos livrar daquele pavor do barulho da broca? Sabia que era essa questão. Primeiro, a broca, coitada, não tem culpa, né? Só uma pecinha metálica desse tamanho, que ela é encaixada numa caneta, que a gente chama, né? A caneta de alta rotação, que por dentro dessa caneta tem uns rolamentos que passam o ar. Então, a passagem do ar nesse rolamento que faz aquele barulhinho que todo mundo adora, né? A broca, coitada, não tem culpa. Ainda não temos um substituto, né? Que seja no mesmo padrão de qualidade, que a gente tenha assim, um amplo uso e acessível, né? Estão pesquisando, né? O uso de ultrassom, do laser, mas ainda não substitui. A broca ainda é imbatível.
sabe que com muita tristeza eu lembro que eu estudei em escola pública nos anos 70 e nós tínhamos um consultório de dentista, um dentista de plantão o tempo todo, atendendo os alunos de uma escola pública. Então, às vezes, olha, dá uma tristeza ver o retrocesso que nós tivemos, né, nesse processo dos anos em relação a muitas coisas, né, a educação, a saúde. Teve uma fase também, né, que pelo menos nos anos 80, que foi a minha adolescência, os anos 90 eu já estava, né, já adulto, mas eu sei que os anos 80 e os anos 90, uma pessoa usar aparelho era bullying, era a coisa mais ridícula, e a partir, eu acho que do final dos anos 90, o início dos anos 2000, né, que o pessoal passou a comprar a ideia do aparelho, né? Inclusive a Sabrina falou aqui que os pais dela já têm quase 80 anos e estão usando aparelhos, né? Como é que você vê essa popularidade que se tornou os aparelhos hoje em dia? A primeira questão do custo, né? Ele se popularizou a questão do custo, porque antigamente, nos anos 80, era caríssimo colocar um aparelho. Era assim, apesar do bullying, era uma ostentação. Quem podia fazer um tratamento ortodôntico tinha um bom nível financeiro, né? Porque era algo bem caro. Então, isso também fez com que se tornasse mais popular. Hoje em dia, tu consegue fazer aparelho com dentista particular, de um bom nível, até clínicas populares baratas, assim, entre aspas, né? Mas que tu consegue fazer um bom tratamento. O tratamento ortodôntico não é só alinhamento dentário estético, né? Ele também faz a devolução da função dos dentes, da correta oclusão, que é o encaixe dos dentes. Que isso traz conforto, a correta mastigação. A gente tem a articulação aqui, que se os dentes não encaixam direitinho, isso causa dor, dá dor de ouvido, dor de cabeça. Eu mesma fui colocar aparelho 5 anos atrás, já velha, né? Mas não por estética, por questão funcional. Quando, na adolescência, lá quando o siso quis nascer, não tinha espaço, deu uma leve entortadinha. Isso, com o passar do tempo, começou a me causar dor. Então, eu coloquei em função de dor, né? Então, o tratamento ortodôntico, hoje em dia, ele tem diversas prioridades de tratamento, fazendo o correto diagnóstico, fazendo através da pasta, que fez todo um exame, né, de ângulos dos ossos, dos dentes, tudo. Se faz um planejamento para fazer a correta indicação, porque hoje em dia existem vários tipos de aparelho, né? O mais popular é o fixo, que todo mundo conhece, aquele com os brackets, o fiozinho, que daí os adolescentes querer escolher a cor da borrachinha, que acaba virando uma curtição. Mas também tem os aparelhos móveis, os aparelhos externos, então tem uma série de tratamentos hoje em dia que a gente pode fazer. Hoje em dia também tem os alinhadores, que são aparelhos que movimentam os dentes sem a colagem dos brackets, né? Que são plaquinhas que tu vai colocando e essas plaquinhas vão movimentando os dentes. Então, é um tratamento estético, tu tá ali usando o aparelho e as pessoas têm que chegar muito de perto, assim, para notar, senão elas nem veem. Então... A Sabrina me corrigindo aqui, é o sogro e a sogra dela, mas que maravilha, né? O pessoal cuidando. Hoje em dia, nos anos 80, 90, isso seria muito estranho, né? Mas que bom que essa questão também que utiliza o psicológico das pessoas, né? Eu posso escolher minha borrachinha, eu posso, né? Eu também, era uma outra coisa que havia também nos anos 80 e 90, quem usava óculos era 4-olho, era nerd, era zoado, e depois também passou a fase que todo mundo queria usar óculos, né? Hoje em dia tem umas gravações lindas, coloridas, né? Eu uso e curto, acho super bom de usar, não tem problema nenhum. E que bom que popularizou pela saúde, né? Exatamente. Que maravilha. A Érica aqui perguntou, uma pessoa que baba demais enquanto dorme, é sinal de algum bruxismo, alguma questão bucal? Provavelmente ela possa ser respirador bucal, né? Possa ter alguma obstrução nasal, aí teria que fazer uma consulta com o otorrino e também com o dentista, ver se pode ser também de origem dentária, né? Aí existem alguns aparelhos para usar para dormir, ou talvez uma correção ortodôntica mesmo também,
né? Teria que fazer uma avaliação, porque cada caso é um caso. Pode ser algo da parte do otorrino, né? Que talvez tenha ali aquelas questões daquelas pelezinhas que formam por dentro, aquelas membranas que eles têm que fazer remoção cirúrgica, ou dos próprios dentes mesmo, que não tem um encaixezinho direitinho, tem que usar algum aparelho, usar uma placa, né? Quem faz bruxismo, aí tem dor, a pessoa arranja o dente durante a noite. Então, daí, se ela acorda com dor, provavelmente ela possa estar fazendo um bruxismo. Mas só o fato de salivar não necessariamente seja caso de bruxismo. Aí tem que avaliar. Eu uso a plaquinha de bruxismo para dormir. E ela te traz um conforto, assim, é bem bom. Eu dei como exemplo, né, aquela nossa famosa broca pelo medo que algumas pessoas têm, né, até hoje, de frequentar o dentista. Eu, por exemplo, eu não me sinto confortável até hoje, mas eu tive a minha primeira experiência absurda. O dentista estava tranquilo, mas eu estava desesperado, eu devia ter uns 6 anos, e ele entrou na sala de espera assoviando uma música, me deixou mais nervoso ainda, e até hoje eu lembro da música que ele estava assoviando. Nossa! Quais as técnicas que você usa, ou que você conhece, que possa deixar o paciente assim mais relaxado? A paciente chega, assim, a primeira coisa que eu faço, eu me apresento, né, falo meu nome, porque eu trabalho numa clínica que ela é uma clínica para de serviço de saúde para uma entidade de classe, né? Então, muitas vezes as pessoas marcam a consulta com o dentista e não sabem quem é que vai atender. Eles confiam na entidade que está lá, né? Então, eu chego, eu me apresento. Normalmente, o que tu falou, as pessoas normalmente chegam tensas, algumas até chegam dizendo, eu odeio dentista, não sei o que eu estou fazendo aqui. E tu, né, bom, tudo bem, né? Aí a gente com o tempo aprende, né? Eu só sorrio e então tá, tudo bem, seja bem-vindo, do que eu posso te ajudar, já que estás aqui, né? Aí a gente vai conversando, uma coisa que eu faço, tudo que eu vou fazendo eu vou explicando, então assim, agora a gente vai fazer tal coisa, eu vou colocar um sugador, nós vamos precisar anestesiar, então eu vou passar uma pomadinha antes, vai sentir uma picadinha, então tudo eu vou falando. Eu fico falando o tempo inteiro, a pessoa lá de boca aberta, eu fico falando. Né? Então isso vai causando, assim, vai trazendo uma confiança, porque tu sabe o que está acontecendo, porque é difícil tu ficar de boca aberta olhando para o teto e a pessoa trabalhando na tua boca ali sem saber o que está acontecendo. Né? Então eu vou explicando. E muitas vezes essa pessoa que chegou dizendo que odeia dentista, no final acaba te pedindo desculpas. Ah, pois é, eu tive uma experiência ruim, hoje foi diferente, foi bom, tu me explicou o que estava acontecendo. Então a gente vai criando uma amizade, uma confiança disso, uma troca do profissional com o paciente, né? E a pessoa vai perguntando, e depois no final eu sempre gosto de mostrar, olha aqui, como é que estava o teu dente antes, como é que ele está agora, então, dou as instruções do pós-operatório, o que foi feito. Então, deixar tudo bem assim explicado. Aí a pessoa se sente mais segura. Daí, quando ela volta na segunda consulta, já volta outro paciente, né? Já vem ter um amigo, já quer conversar, então é bem, bem legal, assim, a mudança da pessoa, assim. Porque a gente realmente não sabe, né? Como tu falou, tu tivesse essa experiência que pra ti não foi legal há 6 anos, mas foi com aquele profissional, naquela situação. Hoje, com outro profissional, numa outra situação, seria diferente. Né? E as coisas também, a odontologia, como tu mesmo falaste, evoluiu muito. Os anestésicos, há um tempo atrás, eles não tinham muita potência anestésica, né? Hoje, com um tubetezinho ali, tu faz uma anestesia, ela dura horas. Então, é uma coisa também que eu procuro dosar. Às vezes não precisa colocar o tubete inteiro para a pessoa ficar 4 horas anestesiada. Então a gente põe metade. Então isso também traz conforto para o paciente depois, né? Então, são pequenas coisinhas assim que a gente vai construindo, vai conhecendo o paciente. Eu gosto de anotar detalhes assim de coisas que ele falou, coisa tal, para saber quando volta, né? Ah, esse aqui falou tal coisa, então eu sei. Então assim, isso dá um olhar assim mais personalizado para a pessoa, mais humano, né? Porque o paciente não é só um dente que está chegando ali com um problema, né? Ele vem todo dentro de um contexto. Então, a gente ter esse olhar, assim, é bem importante, né? E o paciente se sente mais seguro, mais confortável. Não tem anestesia geral, Sá. Eu vi. O doce ainda é o grande vilão? Doce, carboidrato, né? Que vira açúcar na saliva. E se tu não remove, vira placa. E é substrato para as bactérias, né? Para elas é comidinha. Então, elas vão lá se alimentar daquilo. E aí elas liberam os ácidos que desmineralizam o dente, causando a cárie. Né? Bom, aí chegou 2020 e a dona moça Covid-19
chegou. E aqui no nosso bate-papo está o meu amigo, o Dr. Humberto Camargo Júnior, que é otorrino, que ele fez uma live comigo também esses dias. E tanto ele como vocês estão com a cara na boca do leão, né? Vocês estão no circo ali. O que mudou? Quais foram as transformações para você exercer a sua profissão e em relação aos pacientes? Logo que surgiu a questão da pandemia, foi publicado um estudo lá no The New York Times, falando que os dentistas eram os profissionais com maior risco de contágio, né? Em função de a gente trabalhar com aerosol de saliva, né? A broca, aquela aguinha que vai lavando ali a cavidade quando a gente vai trabalhando, aquilo gera um spray, né? Então, um tempo atrás foi feito um estudo e foi injetado corante na saliva do paciente, foi trocada uma restauração. Ao final do procedimento tinha saliva até no teto, né? Então, assim, fica no ar, né? Então, essa questão de contágio, realmente, ela é um risco muito grande. Nós já sempre tivemos muito cuidado, né? Sempre se usou touca cirúrgica, óculos de proteção, máscara cirúrgica também, jaleco, né? Mas, aí agora com essa questão do Covid, como também foi visto que essa saliva, esse aerosol de saliva pode ficar até 9 horas no ar, suspenso no consultório, a gente teve que passar para os respiradores, aquelas máscaras, né, que fazem um vedamento da face, mais conhecidas, aquelas azuisinhas são as mais populares, né, a PFF2, que a gente está usando lá na clínica, que elas fazem um vedamento. O Face Shield, aquele protetor facial, que era algo também que quem usava, tinha uma colega na clínica que usava e ela, coitada, sofria bullying, que, essa tatiura, não sei o quê, e eu sempre achei interessante aquilo e nunca tinha ido atrás. E hoje em dia é algo básico, ninguém mais atende sem estar com aquilo, né, porque ele é um anteparo também para a questão do spray, porque só o óculos, ele protege os olhos, mas ele não veda, né? Então, também entra a questão de, além do jaleco, que a gente usa no consultório, está se usando agora um outro cirúrgico por cima, de TNT grosso, né, para impermeabilizar mesmo, propé, touca cirúrgica, todas essas questões. E o paciente também está usando agora toda essa proteção. Ele usa propé, ele usa touca cirúrgica, ele usa um jalequinho também de TNT. Né? A questão da esterilização sempre foi muito rigorosa, mas agora na questão da asepsia do consultório aumentou muito também. Protocolos que antes a gente não fazia, que agora foram implementados. Tipo, o paciente saía na cadeira onde ele senta, era passado álcool uma vez. Hoje é necessário passar 3 vezes álcool. Então, assim, são cuidados, né, que teoricamente dentro do consultório a gente não deveria tirar máscara. Pelo risco de contágio, né, que a gente não sabe. Na entrada do prédio, na clínica onde eu trabalho, tem uma profissional medindo a temperatura de todo mundo que entra. Mas os pacientes assintomáticos, que não têm febre, que são contagiados, que estão contaminados, desculpa, né? Então a gente não sabe. Todos são potencialmente contaminados. E eles também gostam, estão vendo assim, do cuidado da clínica, né, com eles, com os pacientes. Então, assim, tá todo mundo... A orientação é procure seu dentista quando realmente há uma real necessidade, uma dor, uma fratura de dente, coisa e tal. E as pessoas, algumas estão tendo esse cuidado, outras não. Outras estão querendo ir no dentista fazer clareamento nessa época, né? Mas tudo bem, a gente respeita e vamos lá, né? E você precisa trocar todo esse equipamento a cada paciente? Ah, sim. Esses respiradores, essas máscaras, elas são caras e às vezes está com dificuldade de... conseguir no mercado. Como a gente usa esse face shield na frente, ela fica protegida, né? Então o face shield a gente lava a cada atendimento, com água, com sabão. Luvas, óbvio, a gente sempre troca. O jalequinho, esse de TNT por cima, a gente troca, né? E o paciente, tudo que ele usa também é tudo descartável. E o instrumental, ele é todo esterilizado, em autoclave, embalado, né? Material de uso de consumo que é, assim... descartável, ele é todo descartado, não fica nada, né? Hoje em dia não se... é tudo passado plástico em todo o material, depois é tudo removido e colocado novo a cada paciente. A gente passa álcool em tudo, nas cadeiras, nas mesas. Depois que é feita a asepsia, a gente tem as atendentes de consultório, né, que são nossas anjinhas que nos ajudam. Aí depois vem a senhora da limpeza, passa álcool, clorofina no chão também.
no piso, né? Então é tudo, a gente só não consegue mesmo no ar, né? Mas felizmente onde eu trabalho, a clínica ela tem janela em todas as salas, então mesmo estando um friozão, a gente deixa aberto para ventilar, para renovar o ar. Tem funcionado, até agora ninguém se contaminou. E o fluxo de pacientes diminuiu muito? Não. Lá não, porque o que a gente nota, assim, o que a gente comenta também, né? Porque as pessoas, elas estão trancadas em casa há muito tempo. Então é uma forma de sair, né? Com a desculpa, eu tenho que cuidar, elas acabam saindo e às vezes não tem uma real necessidade. Então às vezes pessoas de idade, né? E dizem, o senhor cuide, evite sair, né? Só sai se realmente precisa. Mas as pessoas elas querem sair, elas querem ver gente, elas querem conversar. Então, às vezes há um procedimento assim que poderia esperar um pouquinho, deixar para mais adiante. Mas tudo bem, com todos os cuidados que a gente está seguindo, os atendimentos são feitos em segurança, não tem problema nenhum. A gente fala mais em função da circulação das pessoas, né? Até essa campanha da prefeitura, que está falando, a gente sai só realmente quando precisa, né? A gente sabe que os leitos de UTI estão bem ocupados, já está num nível bem preocupante. Mas a gente lá fazendo tudo da melhor forma possível, com biossegurança, tudo bem certinho. E o teu dia a dia pessoal de sair de casa e trabalhar e voltar para casa, no início te deu um pânico, você levou de boa? Qual é que tá a diferença de antes para hoje, no teu procedimento e na tua concepção das coisas que estão acontecendo? A gente teve que mudar algumas coisas na vida, né? Nós mulheres, por exemplo, nem brinco mais eu uso, né? Eu botei hoje para participar aqui na live. Mas para sair de casa para trabalhar, nem brinco mais eu uso, né? A gente não tem que usar nenhum acessório para trabalhar, né? Nem maquiagem não pode usar, porque tudo favorece a aderência, né? Se tiver o vírus ali, então a gente não usa nada. Então, assim, vaidade a gente acaba largando de lado, até porque depois você vai botar uma máscara, a gente não deve usar batom, então, porque também gruda na máscara, então não usa nada. A roupa, a gente acaba usando uma roupa que seja mais prática, porque acaba tendo que lavar todos os dias, né? Então, chega em casa, tira tudo, vai para a máquina. Sapato, a gente não entra mais com sapato em casa, fica na porta. Aí higieniza com solução, aquela com água e clorofina, passa no solado antes de guardar. Não circula mais dentro de casa com sapato. Então, são cuidados assim que a gente tem que ter, né? Chega em casa, a primeira coisa, se desmontar, se higienizar, lavar as mãos, tirar a máscara. Então, são coisas que antes a gente não fazia, a gente não tinha esse problema, né? Eu sempre tive essa ideia de, quem sabe parar de usar sapato dentro de casa, mas sempre ia deixando, né? E agora se tornou uma necessidade real, né? A gente não usa mais mesmo. E são coisas que mudam. É um processo que vai entrando na nossa rotina. Por exemplo, eu antes de fazer a cirurgia corretiva nos olhos, eu tinha 5 graus de miopia, então eu usava lente de contato, então era todo aquele processo, aquela coisa que vai entrando no nosso dia a dia. Mas agora vamos falar do teu trabalho na evangelização. Como é que começou o teu chamado com o espiritismo? Como você entrou lá no Bezerra de Menezes e a sua função lá? O seu crescimento lá, o que você foi fazendo, os departamentos que você começou a entrar, grupos de estudo, e como é que está a situação agora dos trabalhos que você participa? Eu sempre tive a espiritualidade assim, latente, né? Uma formação de família era católica, fiz a primeira comunhão, mas não persisti. Senti assim que faltava alguma coisa. O espiritismo, depois, lá pelos 20 e poucos, eu comecei a ler um livro, ler outro, e na clínica que eu trabalhava perto do Allan Kardec, ali no Andrade Neves, né? Então tinha aquele sistema de, ali eu vi um trecho do Evangelho tomar um passe, então eu me achava espírita porque eu fazia isso, né? Durante bastante tempo. Eu ia uma vez por semana, eu vi um trecho do Evangelho tomar um passe. Mas eu sabia que eu estava devendo. E eu senti o chamado, assim, né? Mas eu ia protelando, aquela coisa, filho, família, ia deixando. Aí, ali pelos 35 anos de idade, exatamente há 10 anos atrás, teve aquele filme Nosso Lar faz essa época, né? Uhum. E aí, quando eu assisti o filme, eu tive, assim,
um choque de realidade. Ali eu acho que o mentorzinho estava do lado, né? Viviane, vamos dar um jeito. Aí naquelas cenas do umbral ali, aquilo me tocou muito. E assim, não, tô perdendo tempo, vamos lá. E aí eu comecei a frequentar, fui um tempinho ali no Leon Denis, via palestra, tomava passe, mas ainda não tinha começado o estudo. E eu sabia que no Bezerra tinha o trabalho de orientação mediúnica espiritual, né? Eu tava um tempão namorando por aí, ia deixando. E aí um dia fui eu e uma amiga, a gente, vamos juntas, vamos juntos. E a gente foi, em novembro de 2010. Tirei minha primeira orientação, e daí não saí mais, né? No ano seguinte comecei o CIED, comecei a estudar. Aí no ESD, eu estava estudando e eu sentia que além de estudar, eu tinha que começar a trabalhar já, né? E eu comecei a trabalhar na secretaria do ESD. Eu chegava antes, ajudava a separar material, ajudava ali os facilitadores. Depois ia para minha aulinha lá, assistia a palestra antes. Depois, quando meu filho fez 3 anos, porque na época não existia evangelização de bebês. Então, quando ele fez 3 anos e pouquinho, a gente colocou ele na evangelização. E ao mesmo tempo que eu estava na evangelização como mãe, que tinha palestra para a família, enquanto as crianças estão... Eu sentava lá na palestra, tipo, não é aqui que eu tenho que estar, né? E aí a evangelizadora do meu filho ficou sozinha, a colega dela saiu, eu ainda não tinha o estudo para poder trabalhar, que era requerido na época, o G4, né? Não tinha ainda. E aí, com a desculpa de que ela estava sozinha e que meu filho estava tendo um pouquinho de dificuldade de adaptação, eu comecei a ajudar. Eu ficava de volante, levava as crianças na toalete, levava para tomar água, coisa e tal, e comecei a trabalhar. Comecei a observar o trabalho dela, né? A Proficida, uma querida, e me encantei, né? E aí, como ela precisava de ajuda, e na época o coordenador, que era o Renato, autorizou para que eu ficasse ajudando. E logo que eu tive possibilidade de fazer o curso, eu fiz a capacitação ali do Bezerra mesmo, de evangelizadores, que foram 8 encontros, assim, foi bem bacana na época. E comecei a trabalhar. Aí fiquei 1 ano no maternal, e a gente começou depois com o projeto de evangelização de bebês. Em 2015 foi implantado, a gente fez, a colega eu, a Bibiana, o Renato, a Miriam, a gente implantou lá e começou essa parte. Eu trabalho também no apoio à educação aos pais gestantes. Então a gente brinca, né, que a gente capta os bebês para a evangelização através dos pais gestantes. Tá, tem que ter clientela, né? Então é muito bom, né? Porque é um trabalho... A gente ali envolve as famílias, os casais que estão se preparando, que já estão gestando, né? E já esclarece eles sobre a importância da evangelização. Então, assim, é um trabalho que não deixa de ser... É uma continuidade, né? E a família fica muito engajada de levar... às vezes antes, sabendo que a fila de espera é grande, antes de engravidar, eles já colocam o nome do futuro bebê na fila de espera. Então, é bem, bem legal, assim, esse retorno, esse trabalho. E hoje em dia, só pela internet? Sim, a evangelização de bebês a gente está fazendo por videoconferência, né? Tem funcionado super bem. As famílias estão muito felizes. E está sendo se abriu, através de uma dificuldade, se abriu uma outra forma de trabalho, porque agora a evangelização está indo para dentro dos lares, né? Com os bebês sempre fica um responsável junto, né? Porque a evangelização de bebês, ela não é um berçário, ela é um momento educativo. Então fica um pai, uma mãe, um responsável junto, cuidando das necessidades do bebê, enquanto as evangelizadoras fazem o trabalho de evangelização. Só que nesse momento, a família se reúne para a parte da evangelização. Então, um pai disse assim, ele não tem na escolinha, ele não vê os amigos, então o momento da evangelização é quando ele vê crianças, que ele é filho único, né? Então, chega no domingo, ele já fica ansioso que ele tem que ir para frente do computador, acho que é onde ele coloca, né? Que ele tem que assistir, ele fica no sofazinho esperando. Inclusive, esse pai, ele toca violão, então todo encontro ele toca uns 3, 4 músicas pra gente, então é muito, muito legal. E a gente vê, assim, as famílias muito participativas naquele momento, fazendo questão de estar ali, sabe? Às vezes muito mais do que se fosse presencialmente na casa espírita, porque nesse momento, como a casa espírita está fechada, os atendimentos para os adultos não estão ocorrendo, né? Então a evangelização acaba atendendo todo mundo. Então está sendo assim muito rico. Inclusive agora a gente mudou o semestre, alguns bebês progrediram de turma, foram para o maternal. E um dos pais ele falou assim, através da evangelização de bebês, eu pude aprender mais sobre o espiritismo, coisa que antes eu não tinha assim muito, né? E através da minha filha,
participando dos encontros, né? Ele levava presencialmente, né? Mas agora com a família, até o gatinho. Quando a gente começa, a gente abre a sala uns 10 minutos antes, então é um momento livre, né? Aí uma vem, mostra a escova de dentes, que sabe que eu sou dentista. Aí a outra tem 3 gatinhos, ela tinha que mostrar os 3 gatos e queria que os gatos ficassem assistindo a evangelização. Mas é óbvio que os gatos saem. E ela começava a chorar porque os gatinhos saíam assim, não, deixa o gatinho, né? Então, assim, são coisas que, se fosse na casa espírita, não iriam acontecer. Então, é legítimo fazer do limão uma limonada, né? Porque a seara de Jesus, ela não tem limite, né? Se Deus não está num templo, por que a evangelização tem que estar em um também, né? Então, se abriu uma forma, claro, com a ajuda da tecnologia que a gente tem hoje nesse momento, se fosse um tempo atrás, talvez a gente não teria como fazer isso, né? E hoje em dia a gente também conseguiu se adaptar, de transformar algo que seria presencial à distância, e tem funcionado super bem. Tem sido, assim, bem gratificante. As famílias estão muito felizes. Dessa dificuldade, estamos criando coisas e momentos fantásticos, né? Ou seja, a evangelização entrou em casa, o pai não tem nem a desculpa mais de jogar o filho dentro da casa espírita e eu vou embora, busco na volta. Ele tem que ficar ali, né? Tem que ficar. E ali é evangelizado. Não, e assim, por exemplo, a gente pedia, né, se a criança está doente, está com febre, que não vá no encontro, em função das outras crianças, né, não passar uma virose, uma coisa assim. E teve gente assim, hoje o bebê está com um pouco de febre, coisa e tal, ele está podendo participar da evangelização, né, porque ele está em casa. Então, um dia que está chovendo, então também não expor a criança ter que sair na rua, né. Então, acaba tendo o lado positivo também disso tudo, né. Eu quero saudar a chegada da Claudinha Conter, direto de Camaquã City. Querida. A Sandrinha de Feira de Santana está aqui. Oh, minha amada Sandrinha. Essa dentista evangelizadora e esse amigo artista, um talento só. Beijos e abraços. Beijo, Claudinha. João Carlos Azevedo. É tanta pessoa passando ao mesmo tempo que às vezes eu nem falo o nome porque eu vou esquecer alguém. A Mônica Jaques. A Mônica, minha parceira nos pais gestantes, querida. Sabe que a Érica aqui, que também está presente, ela fez um comentário interessante, mas eu guardei o comentário para o final da nossa conversa. Que quando você falou, né, que a forma de tirar o medo do seu paciente era conversar com ele, a Érica disse, ela já faz um atendimento fraterno ali no atendimento. Agora, minha pergunta para ti é o seguinte, o quanto do espiritismo que você absorve para utilizar na sua profissão? Essa questão de tu enxergar o paciente como um ser, né? Que ele tem a vivência atual, que ele tem as suas dores. Por isso, quando o paciente chega dizendo que odeia dentista, eu não pego mais isso para mim. Um tempo atrás até ficava meio chateada, assim, poxa, né? Tá vindo aqui consultar e tá falando mal da minha profissão, falando mal de mim, dos meus colegas. Eu, assim, a gente não sabe, né? O que realmente aquela pessoa já viveu, que traumas que já teve. E a gente entender e respeitar que aquele espírito que tá ali também tem essas questões até, talvez, de outras vidas, vai saber, né? Então, a gente... Porque às vezes o paciente, assim, faz um tratamento, vai várias consultas contigo no consultório, acaba criando uma confiança, quando vem tá contando detalhes da vida. Coisas boas e coisas ruins, dolorosas, né? A gente escuta muita coisa. Do relacionamento do casal, de questões com os filhos, da pessoa estar em depressão, coisa e tal, e a gente tem que, assim, conversar, orientar, dizer assim, olha, eu posso te ajudar, assim, até nesse momento como amiga, mas, né, tu tem que procurar um profissional, conversar com um psiquiatra, um psicólogo, para te dar uma orientação, né, que é a pessoa mais adequada, mas pode contar comigo também. A gente encontra um monte de espírita, que começa a conversar, a pessoa pesca, né, porque a gente não sai falando, porque a gente respeita, né, tá ali, a pessoa, cada um tem a sua crença, mas chega uma hora, assim, que dá uma palavra que a pessoa assim, mas tu é espírita, né? E aí aí a conversa. Aí hoje mesmo eu atendi uma senhora que ela trabalha na casa Nosso Lar, né? Então, é Nosso Lar, é nossa... que tem ali na Glória.
Lembra o nome? Nosso Lar? Nossa Casa. Nossa Casa, isso. Daí ela tá perguntando, porque o livro do Divaldo já falava disso que ia acontecer, não sei o que, a gente ia conversando. Então é bem bacana, né? E essas trocas entre a espiritualidade, assim, de pessoas de outras crenças, coisas e tal, da gente vê também questões de relacionamentos abusivos de mulheres, que elas sentam na cadeira, vê que a dentista é mulher e é uma pessoa que ela sente confiança de desabafar, né? E a gente dizer que tá errado, que tem que procurar orientação, proteção. Então de certa forma, também é um desafio. Já aconteceu de paciente sentar na cadeira, por exemplo, começar a contar, e a consulta passar, que a gente tem o tempo ali, né? Assim, não, tudo bem, a gente não vai conseguir fazer procedimento, eu sei, mas eu precisava conversar, foi muito bom. E era isso, né? E as pessoas acaba aquilo facilitando, aliviando, assim, algum momento de dor, que depois a gente indica, não, tudo bem, a gente conversou, mas procura um profissional que possa te dar um atendimento, assim, mais especializado. Na clínica a gente tem psicólogos também, né? Vai, conversa com a psicóloga, ou vai com o psiquiatra, né? Se está com uma depressão, vamos andar com uma medicação para te ajudar nesse momento. Então, acaba sendo um atendimento multidisciplinar e a gente acabou tendo espiritualidade junto sempre, né? Sempre pedir para ter fé, fazer prece, e as pessoas, pois é, tô precisando fazer uma leitura, o que tu me indica? Então é bem legal, assim, sabe? E a gente acaba criando vínculos, assim. É muito, muito bom. A Érica comentou aqui, né? O espírita não sabe conversar sem se entregar. O, o, o Márcio aqui fala que mesmo assim a broquinha ainda é do umbral. Não, eu concordo, é chato. E a Claudinha aqui dizendo que realmente, né, não podemos levar nada para o pessoal, temos que compreender que cada pessoa tem os seus desafios. Uhum. Eu acredito que a vitamina ultimamente todos nós estamos consumindo mais é a vitamina C, porque todos estamos fazendo do limão uma limonada, então não vai faltar vitamina C e água fluida. E aí a nossa saúde espiritual vai evoluindo. Eu acredito também que um dos aprendizados para o futuro do movimento espírita são esses encontros virtuais. Por exemplo, se pega um feriadão, não precisa cancelar a evangelização, né? Se de repente no meio da semana você tem aquele grupo de estudos, porque é um feriado, você pode fazer virtualmente. Então, eu acredito que se soubermos, né, aproveitar toda essa oportunidade no meio ao caos, nós vamos tirar boas lições daqui. É um grande aprendizado, né? Eu te agradeço, viu, o teu carinho, a tua disponibilidade. Nós temos 1 minuto, é o momento que eu tenho para te agradecer a todos que conversaram aqui conosco, e vou deixar esse 1 minutinho aí para você, sei lá, dar sua boa noite, sei lá, fica à vontade. Não, agradecer, foi um momento muito agradável, né? Ver os amigos queridos aí que também estavam nos assistindo, muito bom. E que a gente siga, né, com fé, com foco e vamos lá, né? E que essa mudança no trabalho espírita também venha para nos mostrar novos caminhos, né? De possibilidades que a gente pode disseminar mais o movimento espírita, o espiritismo, e principalmente a fé nos corações, né? Porque Jesus nos ensinou o amor, e o amor não tem religião. É isso. Nossa, eu louco de saudade de todos vocês, abraçar todos os meus amigos do Bezerra. Seria, acho que agosto agora seria uma nova mostra de arte, eu certamente estaria aí, né? Sim. Mas eu acho que o pessoal deve estar bolando alguma coisa virtual, eles não vão deixar passar. Vai ter rolar um sarauzinho virtual aí, com certeza. Só estou esperando o convite. Boa noite, pessoal. Se cuidem. Boa noite. Obrigada. Valeu. Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração
e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo.